Bom dia, meus irmãos. Bom dia a você que está nos assistindo pela internet. Deus abençoe. Querido, Deus abençoe. Bom tê-los aqui. Nós vamos dar início ao nosso culto. Nós vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui na Tua casa nesse início de semana, Senhor, para louvar e adorar o Teu santo nome. Que a nossa adoração possa chegar ao Teu trono de graça. Sejamos dirigidos pelo Teu Espírito Santo. Toma-nos em Tuas mãos e abençoe-nos, Pai. Nos dê um dia abençoado na Tua presença. Senhor, fica conosco, Pai, e que tudo aquilo que fizermos, Pai, seja para a honra e glória do Teu santo nome. No nome de Jesus, amém. Os irmãos, é só para baixar um pouquinho, estou achando meu microfone um pouco alto, né? Eu acho que ele está muito alto e pode atrapalhar até aqui na hora de eu cantar com os irmãos. Nós vamos estar louvando a Deus com o hino do cantor cristão, trabalho cristão. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Na obra do Senhor tem trabalho, e nós, como servos do nosso Senhor Jesus Cristo, somos chamados a trabalhar na obra. E esse hino é uma convocação, ou melhor, é uma disponibilidade nossa, né? Não a convocação, mas nós é que vamos estar dizendo: vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, como o mestre seguir no caminho dos céus. Então nós é que vamos nos colocar dispostos a esse trabalho, e que realmente nós possamos estar fazendo que essa música do cantor cristão nos manda fazer, ou melhor, nos motiva a fazer. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar, no labor com fervor a servir a Jesus, esperança
continuar louvando ao nosso Deus com o primeiro louvor, o primeiro cântico espiritual. Aclame ao Senhor, é o cântico que nós vamos. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rusam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, e majestade sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo,
Nós vamos estar orando agora nesse momento. E na nossa coluna de oração nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet, a família pastoral, a irmã Juraci, a mãe da irmã Ática, né? Ela tomou um tombo, ela está fazendo fisioterapia, ela está com um problema numa cartilagem de um lugar da perna, não sei exatamente onde é, não sei se é no joelho, e ela não está podendo vir à igreja, ela não está podendo ir a muitos lugares, que o médico recomendou a ela descanso. Então nós estamos orando por ela. Nós temos o irmão Jonas, ele depois da Covid, ele está enfrentando um probleminha de saúde. Vamos continuar orando pelo nosso irmão Jonas. A Aidaci e a Nélia, tias da nossa irmã Érica, a Neide e o seu filhinho, que são ainda lá no Rio ainda, e precisam das nossas orações. A Iraci, irmã da nossa irmã Nair, a dona Edmeia, mãe da irmã Edi, a irmã Ivonete, o Gabriel e a sua família, a dona Marlene, mãe da Cristina, os irmãos Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Thaísa e Nice. E vamos orar também pela o nosso irmão Luiz Cláudio e a sua esposa, a Mary. Ela gosta de ser chamada de Mary, né? Eles não têm vindo à igreja, se recuperam da Covid-19. Vamos estar orando também. Tem mais dois outros pedidos que a própria irmã, a irmã Juraci, mãe da nossa irmã Ática, pediu para que nós orássemos. E também um outro pedido acabou que eu não coloquei na nossa coluna de oração, mas à noite nós estaremos colocando. Vamos estar orando também, irmãos, por esse momento onde a Covid-19, né, mais intensamente nós colocamos aqui, ela está atingindo a população. Vamos pedir a misericórdia de Deus para que Deus esteja aplacando essa nova onda da pandemia, né, onde nós temos recebido até menos informação do que no início, mas a situação é muito grave. Então não vamos nos deixar de prevenir, mas também não vamos deixar de estar orando também, que é o papel da igreja, estar intercedendo nesse momento difícil. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, porque nós podemos como igreja agora nesse momento juntos estarmos colocando em Teu altar essa coluna de oração, com todos os nomes, com todos os pedidos, com todas as necessidades, com os agradecimentos que nós temos também, Pai. Nós queremos colocar diante do Senhor a gratidão que temos por tudo aquilo que temos recebido, Senhor, de Tuas mãos e pelo Teu cuidado. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus conosco realmente, onde nós sentimos a Tua presença em todos os momentos da nossa vida e ainda mais ativamente quando nós estamos necessitados. Muito obrigado, que Tu é um Deus que está sempre nos socorrendo, está sempre nos ouvindo. Mais uma vez, Pai, pela Tua misericórdia, nós Te pedimos por essa coluna de oração, os necessitados. Toma cada um deles em Tuas mãos, no nome de Jesus, amém. Continuando a adorar a Deus, ao erguermos as mãos, os irmãos que quiserem estar nesse momento também fazendo o exercício de levantar as mãos e adorar a Deus também, né? Podem estar nesse momento também erguendo as suas mãos e adorando a Deus. Ao erguermos as mãos para adorar e clamamos a Ti, Tu virás, nós viemos a Ti, te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor.
assentarem, irmãos. Eu olho para trás porque às vezes eles se empolgam, eu quero repetir, aí eu tenho que ir junto com eles, né? Mas é porque é muito bom estarmos aqui louvando a Deus e cantando junto com a igreja, né? Os momentos onde nós louvamos juntos é onde não existe grupo de louvor, mas existe só a igreja entoando os cânticos espirituais a Deus. O tema da nossa mensagem poderia ser colocado de várias formas, poderia ser o momento da adoração, mas poderia ser esse tema, mas nós colocamos no tema, ele direcionado para um alvo, o alvo que queremos alcançar. Porque nós vemos aqui nesse momento da história, nesse momento da humanidade, duas pessoas com o objetivo de adorar a Deus. Mas o que aconteceu nesse momento no qual essas duas pessoas foram adorar? Aconteceu algo que não vai ser para a reflexão dos nossos corações nessa manhã, para que nós possamos entender, não errar no nosso objetivo, no nosso alvo, e aprender aqui na Bíblia tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E nós vamos estar lendo no livro de Gênesis, capítulo 4, versículos de 1 a 16. Gênesis 4, de 1 a 16. Nós queremos agradecer a presença ali, né, do casal nos visitando, né? Deus abençoe a vida dos irmãos, né? Do filho da Rosemary, né? Ela perto do filho parece a filha, né? Você parece ser o pai dela, por causa do tamanho, né? Não é porque está com cara de velho, não. Por favor, não entenda dessa forma, não. A gente brinca assim porque a gente já tem intimidade com a família, né? E é por isso que a gente está brincando. Deus te abençoe, bom tê-la aqui com a gente. Adão teve relações. Nós vamos estar lendo na nova versão internacional. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu, o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, pois, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, essa não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Senhor nosso Deus e nosso Pai, usa o teu servo, Pai, para pregar a tua palavra. Reveste com teu poder, esvazia, Senhor, o teu servo dele mesmo, e que os nossos corações estejam recebendo, Senhor, a tua palavra
e a tua voz a falar a todos nós, Pai. No nome de Jesus, amém. Nós vemos aqui o contexto da primeira família que existiu na terra. Agora, já composta de filhos, né? É uma nova realidade. Por quê? A família passou a existir, é claro, com o casamento de Adão e Eva, né? Com Deus colocando ali eles num jardim. Eles viviam dentro de um outro contexto, uma outra realidade, né? Onde eles não precisavam se esforçar tanto para ter as coisas, porque tudo aquilo que eles precisavam estavam ali naquele jardim. Depois, com o pecado, com o suor da terra, eles teriam que cultivar a terra daria abrolhos, espinhos, seria mais dificultosa a vida por causa do pecado. Mas aí entra a nova realidade de uma família que vivia fora do jardim, que tinha que trabalhar, que tinha que cultivar, que tinha que trabalhar para ter as coisas. E a função desses dois filhos eram bem definidas. Um era lavrador, um cuidava da terra, que não era nada de errado também, né? Porque a ordem do próprio Deus também a Adão era para que ele cuidasse também daquilo que Deus tinha dado. Então já era uma incumbência dada por Deus. E o outro cuidava do rebanho, que também era uma determinação de Deus cuidar também de todas as coisas. E, num dado momento, eles vão para ofertar a Deus, para fazer um culto a Deus, vamos dizer assim, no qual eles levavam ali as suas ofertas. Irmãos, muitas vezes a gente se pega na questão não era para ele ter levado do fruto da terra. A oferta que deveria ter sido levada era a oferta que Abel ofereceu e não a de Caim, não eram os frutos da terra. Não é assim, né? Não é assim. Porque se a gente for lá no livro de Deuteronômio, se a gente for ver as ofertas colocadas diante do Senhor, também existiam as ofertas que eram também de cereais, que eram de frutas. Essas ofertas, elas existiam também, era chamada oferta de gratidão pelo fruto da terra. Então não tinha nada de errado na questão de Caim, ele levar aquilo que era o fruto do seu trabalho. Não tinha nada de errado em ele fazer daquela forma e levar aquilo que ele tinha levado. A questão da oferta, ela não pode ser analisada como um erro de Caim, né, da sua oferta. E Abel leva ali do seu rebanho, mas aí mostra que ele tinha um cuidado melhor com a oferta que ele ia oferecer. Aí sim, né, porque diz que ele levou do primogênito do rebanho para a gordura, o melhor. Então a gente vê que ele já tinha uma maneira diferente de adorar a Deus com o melhor. Mas eu separei aqui 4 tópicos que diz assim: o alvo que queremos alcançar é a aceitação de Deus. Não é verdade? Os irmãos, quando saíram de casa, não saíram para um entretenimento, por exemplo. Não saíram, não foi essa a nossa intenção, né? Os irmãos saíram de casa, não saíram para receber algo de Deus. A primeira, né, coisa que nós fazemos quando nós saímos de casa eu quero prestar o meu culto a Deus. Eu quero dedicar o meu culto a Deus. Os irmãos vieram para adorar, para agradar a Deus. E é assim que nós devemos estar diante do Senhor quando nós oferecemos o nosso culto. Aquilo que nós estamos fazendo é para agradar a Deus e não para sermos agradados, tá? Às vezes a gente sai desagradado da casa do Senhor, vamos dizer assim. Não sei se esse termo está certo, mas o culto poderia ser assim, o culto poderia ser dessa forma. Não. Nós é que fazemos o culto a Deus individualmente.
como ser individual. É claro que nós estamos aqui num lugar de comunhão, onde nós individualmente nos juntamos em uma comunhão e juntos oferecemos como igreja a nossa oferta de adoração. Os irmãos entendem dessa forma, né? Eu tenho certeza disso, porque a maioria dos irmãos aqui são alunos de escola bíblica dominical, gostam de ouvir a palavra de Deus, tem até como um momento especial o momento da pregação da palavra de Deus, e eu não digo isso dessa forma, porque eu, quando saio de casa, para mim já é um momento muito especial. Antes de sair de casa, já é momento especial. Eu já vou estar saindo para adorar a Deus. Então, o nosso culto começa em casa. E depois, ele continua durante todo o período, não só durante o domingo pela manhã, mas durante a semana toda. Como diz o nosso irmão Mozaniel, ruminando o culto, né, durante toda a semana, né? E assim a gente é um adorador, não só de momentos, mas de todas as horas, né, de todos os instantes, e é assim que Deus quer que nós sejamos adoradores. Então nós fazemos para que agrade a Deus, para que Ele aceite o nosso culto. Então nós temos que sair com essa intenção, querendo atingir esse alvo, querendo alcançar esse alvo. E aí nós vemos que o principal na adoração é a fé. A fé. Mas não qualquer fé, uma fé direcionada a Deus. Hoje a nossa fé é direcionada a Jesus Cristo, nós cremos pela fé em Cristo Jesus, nós somos salvos, então é pela graça que nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Para a gente ter uma ideia de como nós não temos nada para oferecer, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Tanto a graça quanto a fé vem do próprio Deus. Nós vamos parar para analisar, né? Se fosse por nós mesmos, nós não conseguiríamos adorar a Deus da maneira correta. Mas sim, Ele nos dá a ferramenta para que nós nos apresentemos diante dEle de uma forma ao qual nós seremos aceitos, através de algo que Ele mesmo nos dá. Então é pela fé. E aí faltou em um dos adoradores esse quesito. Por quê? Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 4, eu não sei se eu vou poder aí usar aí a ferramenta da internet. Vamos. Para que a gente possa estar lendo numa mesma tradução. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Então, por que a oferta foi superior? Porque foi feita pela fé. E na Bíblia a gente vê que fé é algo essencial na vida de um adorador. Quando a palavra fé é colocada em algo que é realmente naquilo que Deus quer na nossa vida, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então um foi com fé e o outro não teve a fé necessária para agradar a Deus. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Olha só, hein? Bom, pelo que somos, também é algo que Deus vai aceitar. Como é que está a nossa vida? Como nós estamos vivendo? Não é porque nós estamos vindo à casa do Senhor. Não, hoje eu vou para a igreja, eu vou adorar a Deus. Mas como é que está a minha vida? Não adianta, se nós estivermos na casa de Deus, nós fazendo coisas erradas. Deus não vai aceitar. Olha, irmãos, isso é duro. Isso é difícil de se ouvir para muitas pessoas que estão precisando resolver alguma coisa em sua vida particular, mas é necessário. É necessário.
que nós estejamos ouvindo isso. Nós devemos cultivar uma vida que agrada a Deus, porque senão aquilo que nós vamos fazer como momento de culto, como momento de oferta a Deus, não vai chegar ao trono da graça de Deus. Olha o que diz o texto de Mateus capítulo 23, versículo 35. E assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Então, por que Deus aceitou a oferta de Abel? Porque ele vivia uma vida justa diante de Deus. E olha, nós temos condições disso. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Mas a Bíblia também nos dá a condição dada por Deus também para que nós possamos ser considerados justos pela justificação, não por nós mesmos. Voltamos de novo à mesma situação. Por quê? Nós somos considerados justos porque somos justificados em Cristo Jesus. E assim, quando nós temos uma vida justificada em Cristo Jesus, nós temos que viver uma vida também em Cristo. Uma vida em Cristo. Uma vida no qual Jesus Cristo, ele também andaria. Eu recomendo sempre esse livro quando falo na questão de andar em Cristo, em seus passos. O que faria Jesus? Livro pequeno, livro no qual, olha, vocês vão ler e depois vocês vão, não vão parar de ler até o final. Mostra a vida de várias pessoas que se propuseram a andar nos caminhos de Cristo, fazendo aquilo que Cristo faria. Irmãos, eu já me peguei uma vez lendo esse livro, chorando dentro do ônibus. Depois eu falei assim, gente, estou chorando dentro do ônibus. O pessoal vai até ficar assustado comigo aqui, eu chorando lendo esse livro. Porque essas pessoas passaram a viver experiências de só aquele que anda nos caminhos do Senhor, só aquele que se propõe a andar como Cristo andou. Que, irmãos, a palavra cristão também tem um significado de Cristo pequenininho. Cada um de nós somos um Cristo pequenininho. Então, quando você anda nesse mundo, um Cristo pequenininho, por quê? Nós não podemos nos comparar ao verdadeiro Cristo. Claro que não. Mas agora, quando as pessoas olham para a nossa vida, eles querem enxergar Cristo Jesus na nossa vida. Então, para alcançarmos a aceitação de Deus, nós temos que alcançar pela fé e pelo que somos, uma vida daquele que foi justificado por Cristo. Em segundo lugar, para alcançar o alvo, nós precisamos estar atentos à vontade de Deus. O que aconteceu? Olha como é que Deus ele é maravilhoso, né? Deus ele não precisava procurar aquela pessoa, Caim. Ele sabia quem era Caim. Ele sabia. Ele não aceitou a oferta porque foi vinda de Caim. Mas o que aconteceu? Logo depois da oferta, ele, preocupado com aquilo que Caim estava sentindo, ele foi conversar com Caim. Caim, por que você está com o semblante caído? E realmente, quando a gente está chateada, parece que o nosso semblante ele cai, literalmente. A gente fica realmente jogado por terra. E a gente fica com um semblante realmente, a boca cai, os olhos caem. E a gente demonstra aquilo que nós estamos sentindo pela nossa face. E assim, Deus, ele foi lá falar com essa pessoa que estava
zangada. Olha, Deus, Ele não precisa nos dar nenhuma satisfação de nada que Ele faz. A verdade é essa. Ah, isso é falta? Que isso? Que grosseria, pastor, mas é mesmo, Ele não precisa. Ele vai fazer porque Ele é Deus. Ele precisa provar a gente que Ele é justo. A justiça dele excede toda a justiça que existe nesse mundo. Ele é justo. A justiça dele não tem igual. Tá? A bondade dele. Ah, mas a gente tem como questionar a bondade de Deus? Não tem como. O seu amor, os seus desígnios, aquilo que Ele faz, que Ele próprio faz, que Ele fez no Antigo Testamento. Às vezes eu vejo alguns comentaristas seculares falando o seguinte: por que Deus foi um Deus tão duro com o povo de Canaã, a ponto de chegar para Josué e falar assim: acaba com todos os moradores de Canaã? Deus, ele tem que dar alguma explicação porque ele estava fazendo aquilo dali, que ele fazia dessa forma. Nós não precisamos buscar teologicamente respostas, mas mesmo assim a gente alcança essas respostas, porque a Bíblia nos dá essa resposta. Mas ele não precisa se justificar. Mas naquele momento, mesmo vendo que aquele homem estava aborrecido e zangado, Deus estava dando uma oportunidade para que ele se restabelecesse, ele levantasse novamente, aquele ficasse feliz, tomando uma decisão correta. Olha, por mais que nós, em um momento da nossa vida, estejamos zangados e aborrecidos, o crente que é crente nunca coloca a culpa em Deus. Nunca coloca a culpa em Deus. E olha, eu já vi várias pessoas dizendo: mas por que Deus fez isso, né, comigo, se eu sou isso, se justificando? Ah, mas Deus fez isso e tal. Coloca a culpa em Deus. E se você for ver a situação que aquela pessoa está vivendo, a culpa não tem nada a ver com Deus. A culpa é daquela pessoa que buscou aquela situação para a vida dele. Mas aí o que acontece? Ele chega e coloca na conta de Deus. Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes algo está diferente na nossa vida, parece que a nossa vida está dando errado, as coisas não estão acontecendo, e aí a gente parece que rompe o relacionamento com Deus. Ah, não, estou chateado com Deus, não quero mais vir à igreja, não quero mais participar do louvor, eu não quero mais ter ministério, eu quero deixar de lado todas as atividades que eu tenho na igreja. A gente acaba botando a culpa em Deus. Foi o que aconteceu com Caim. Foi exatamente o que aconteceu com Caim. Logo depois a gente vê que ele não só colocou a culpa em Deus, mas colocou a culpa no seu irmão. O que seu irmão tinha a ver com aquela história? Nada. Abel fez alguma coisa contra Caim? Não. Abel fez alguma coisa para suplantar a oferta de Caim? Não, ele foi lá e ofereceu a sua oferta. Mas aí Caim, ele tinha que direcionar o seu ódio contra alguém. Ele não poderia chegar para Deus e castigar a Deus e matar a Deus. O que ele fez? Matou seu irmão. Ele continuou zangado, continuou aborrecido, e isso proporcionou que ele chegasse aonde ele chegou. Num dado momento ele queria a aceitação de Deus, e em outro ele já não queria mais nem relacionamento com Deus e com a sua família, e nem com o seu irmão, ao ponto de querer matar o seu irmão. É uma coisa que a gente deve refletir, irmãos. Por mais que nós estejamos zangados, passando por uma situação difícil, não rompa o seu relacionamento com Deus. Não direcione o seu descontentamento, a sua raiva nas pessoas. Tenta um equilíbrio nesse momento.
Vai para o caminho da reflexão. Nesse caminho da reflexão, Deus vai estar conversando com você da mesma forma que conversou com Caim. Caim era um homem que merecia que Deus fosse lá e desse uma atenção especial a ele. Se a gente for ver a vida de Caim, a oferta, a gente vai ver isso daqui mais adiante, tá? Ele fez tudo errado, ele já andava errado, a vida dele não era correta, mas mesmo assim, Deus foi lá e deu uma oportunidade para aquele homem. E para nós, que queremos fazer a coisa certa, eu tenho certeza que cada irmão que está aqui nessa manhã quer a aceitação de Deus na sua vida, quer ser aceito por Deus. Olha, quando nós fazemos algo para Deus e Ele aceita, olha, com certeza, isso daí vai trazer para nós a alegria do Senhor sobre a nossa vida. E Ele alegre, e Ele com o seu relacionamento cada vez mais íntimo conosco, Ele poderá nos dar aquilo que nós estamos precisando, porque quando o nosso relacionamento não vai bem com Deus, por causa do pecado, por causa da nossa vida, nós deixamos de receber tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. A verdade é essa. Então, não deixe que a sua condição, né, sentimental, sua condição psicológica, seus questionamentos atrapalhem o seu relacionamento com Deus. Fique atento ao que Ele vai falar. Deus estava falando ali com Caim. Se ele atentasse para tudo aquilo que Deus estava falando, como seria diferente a história daquele homem? Em terceiro lugar, para alcançarmos o alvo, nós devemos estar dispostos a aprender aquilo que é certo. Olha, nós não podemos querer adorar a Deus do nosso jeito. Muita gente inventa um jeito de adorar a Deus. Caim, ele foi aquele que foi colocado como comparação daqueles que querem inventar uma doutrina, inventar um novo culto. Ele foi comparado até com isso. A gente vai ver na Bíblia isso. Isso é interessante da gente aprender nessa manhã. O livro de Judas, que tem apenas versículos, né? É Judas, capítulo 1, mas ele só tem versículos, né? Porque ele é apenas um capítulo. E dos versículos 10, 11 e 16, Judas fala sobre a comparação daqueles que fazem aquilo que é errado diante de Deus. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguiram o caminho de Caim. Olha com que Caim ele é comparado. Vamos voltar de novo. Caminho de Caim. Então, está se falando com relação ao que ele representava diante de Deus, que isso aqui é a palavra de Deus. O que era a mente de Caim? Todavia, esses formam tudo que não entendem, as coisas que entendem por instinto como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim. Caim era assim. Ele achava uma coisa na sua mente, e quando nós falamos da sabedoria humana, o livro de Tiago, quando fala com relação à sabedoria humana, diz assim, irracional, animal, e chega ao ponto de dizer assim, diabólica. Não é verdade, irmãos? O livro de Tiago não fala isso. Então nós temos que tomar muito cuidado, que às vezes a gente acha que nós estamos tendo um conceito correto a respeito de algo, e achando que nós estamos buscando aquilo dali de maneira correta diante de Deus.
E nós temos que ter um parâmetro, ou melhor, um alvo, a palavra de Deus. A palavra de Deus é que tem que nos direcionar para aquilo que é correto. E aí diz o seguinte, aí ele continua, né? Buscando lucro, caíram no erro de Balaão. Aí a questão do lucro é Balaão. E foram destruídos na rebelião de Coré. Aí o versículo 16 diz assim: essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte, seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si mesmo e adulam os outros por interesse. Irmãos, olha, pessoas que se queixam, o tempo todo estão se queixando de algo, estão descontentes com a vida, seguem seus próprios desejos e são cheias de si mesmo, arrogantes. Se você analisar e ver pessoas que vivem dessa forma, essas pessoas não estão vivendo corretamente diante de Deus, elas não estão vivendo certo diante de Deus. Mas não, olha, mas isso daqui é uma coisa, quando nós lemos o texto bíblico, irmãos, de maneira nenhuma, quando nós olhamos o texto bíblico, nós devemos olhar para a vida de alguém. Não. Peraí, fulano, né? Fulano. Não. Olha para si mesmo. Não acusa ninguém, não. Olha para si mesmo. Está fazendo um comentário, um estudo bíblico, ou numa escola bíblica dominical, a referência negativa não pode ser a outra pessoa, não. A referência negativa tem que ser você. Então olha para dentro de si mesmo. Se você encontra essas coisas em você mesmo, cuide delas. Porque a palavra de Deus é para reflexão pessoal, principalmente. Cada um de nós tem que refletir da sua própria vida, e não da vida dos outros. Tá? Porque a gente não deve acompanhar a vida dos outros, a gente deve olhar para dentro de nós mesmos. E com essas palavras nós temos que refletir sobre como estamos vivendo na nossa vida espiritual. Quais os passos? Será que nós estamos realmente vivendo aquilo que a Bíblia nos ensina, que a palavra de Deus, ou a gente está inventando conceitos? Às vezes eu vejo muito disso na internet, irmão. Por isso que eu falo, toma cuidado. Pregadores carismáticos na internet, às vezes criam algumas doutrinas, alguns jargões, e tem muito crente de igreja batista, crente da igreja de São José, estou falando principalmente da nossa igreja, e chega e fala assim, prega muito, né? Muito aquilo que ele diz, às vezes aquilo que ele diz está tudo errado. Cuidado, irmão, confronta com a palavra. Não aceita conceitos de homem, nem cria seus próprios conceitos. Vai na palavra e confere, reflita na palavra, para que você faça as coisas de acordo com a vontade de Deus. Caim, ele quis criar a sua própria adoração do seu próprio jeito. Olha, nós temos que rejeitar tudo o que é mal. Há uma coisa errada que a sociedade está seguindo, rejeite, se posicione. Acho que até o Dirceu estava falando isso, né? A gente tem que falar, a gente tem que, né, dizer, ele falando lá no trabalho dele, eu tenho que me posicionar. E como crente a gente tem que se posicionar, irmão. A sociedade está caminhando errado. Mas você é preconceituoso. Sim, se eu tenho a palavra preconceito, ela não é uma palavra errada, não. Essa palavra tomou uma conotação de palavra errada. O que é um preconceito? A palavra já diz, é um conceito de alguma coisa que eu tenho pré-concebida, não é verdade? Vocês entendem assim, né? Pré-conceito, separa a palavra. Eu tenho algo pré-concebido em mim, direcionado por Deus pela sua palavra. E aí quando o mundo chega assim e fala assim, não, mas agora nós temos que aceitar isso.
temos que aceitar nada. Porque a sociedade está aceitando? Não, não temos que aceitar nada. Ah, porque hoje a maioria das igrejas estão aceitando, então vai para uma igreja dessa que aceita. Fica lá, vai para lá, não tem problema não. Só não queira te trazer para dentro da igreja coisas que desagradam a Deus, coisas que não são conceitos bíblicos, doutrina nova. Há uma doutrina nova, então não aceita, irmão. Se é doutrina nova, nem ouve, porque está errado. Não tem nada novo, não tem uma profecia nova. A profecia se cumpriu na palavra de Deus, a profecia está na palavra de Deus. Se tem doutrina nova, sai fora disso, isso é errado. Tem profeta novo profetizando coisas novas? Não é profeta de Deus, não está falando em nome de Deus. Ou como eu falei, o profeta de hoje, ele não cria profecia nova, ele não fala sobre o futuro. O profeta de hoje, ele expõe a palavra de Deus, ele bota em exposição a palavra de Deus, que ela é a profecia de Deus. Esse profeta se está falando baseado na palavra de Deus, é profeta de Deus, é voz de Deus. Se a doutrina nova, olha, nem ouça. Novo não, peraí, está aqui na palavra. Se não está dentro da palavra, eu não quero ouvir não. Rejeitar aquilo que é mal. Olha, a palavra nunca se cumpriu com tanta, de maneira tão enfática como está se cumprindo nos nossos dias. Como diz assim, os dias são maus. Gente, que dias maus que a gente está vivendo, gente. É muita maldade. É muita maldade. O ser humano ele está se afastando cada vez mais de Deus. Pode ver países que eram referência de pregação da palavra de Deus, países de referência de cristianismo. Hoje em dia, gente, você não vê quase nenhuma igreja aberta. Estados Unidos sempre foi um celeiro de exportação de missionários. Teve um colega meu que foi fazer um curso nos Estados Unidos. Ele chegou de manhã para procurar uma igreja batista, ele é batista também, e ele foi procurar uma igreja perto de onde ele estava. Quando chegou na igreja, ele falou assim, que horas é o culto? Ele falou, não, é só à noite, e a gente está direcionando o culto mais para os da igreja mesmo. Nem para fora o pessoal está fazendo culto, às vezes. Aí ele falou assim, mais para fora, mas se você quiser vir, vem. Aí ele falou assim, quer conhecer a igreja? Quer? Ele entrou dentro da igreja. Aí ele foi lá no fundo da igreja, aí falou, tem uma reunião aqui, é de criança, entra aí, pode ver. Quando ele chegou lá para ver o que estava sendo ensinado às crianças, era um filme da Disney, passando na televisão. Filme da Disney. Mas não era com o propósito de ensinar as crianças, está ensinando aqui, mas isso aqui é errado. Não, era um filme para entretenimento das crianças. Apenas isso. Aí quando ele chegou à noite, tinha alguém na porta, a pessoa virou para ele e falou assim, vai lá na galeria. Aí ele olhou para o salão da igreja, o salão da igreja tinha lugares para ainda ele sentar, só que estranho, tá bom, foi lá para cima. Chegou lá em cima, o pessoal separado e tal. Ele olhou, aí ficou olhando a nave assim do salão, aí o pastor virou e falou assim, e o pessoal que está visitando a gente aqui, vamos olhar lá para cima, gente, vamos dar um tchauzinho. O pessoal que era da igreja ficava embaixo, o pessoal da galeria, que não era da igreja, que vinha visitar, ficava lá em cima. Fazia já uma divisão entre as pessoas. Eu falei, meu Deus do céu, que conceito de igreja é esse? E aí você vê os países lá de fora entrando numa apostasia muito grande. Já não podemos dizer que grandes países da Europa, a Alemanha, por exemplo, que foi o berço do protestantismo, gente, hoje em dia tem mais coisas relacionadas à magia negra, cultos afros, cultos de entidades da floresta, do que qualquer outra
coisa relacionada ao cristianismo. É o que está acontecendo lá fora. Mas por quê? Eles começaram a aceitar coisas que a sociedade estava lhes impondo. E para finalizar, rejeitar o que é mal, eu vou ler o texto que está em 1 João, capítulo 3, versículo 12. Primeiro João 3,12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que matou seu irmão? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Agora entenderam por que não foi aceita ali a oferta de Caim? Caim, ele era do maligno. Olha como é que Deus é misericordioso. Vamos fazer uma reflexão rapidinho para a gente encerrar. Mesmo as suas obras sendo más, mesmo o texto bíblico de João, ele falando que ele era do maligno, o que Deus fez? Ele mesmo zangado, Deus foi lá e ainda deu a oportunidade dele de refazer a sua oferta, fazer da maneira correta, fazer de acordo com o que agradasse a Deus. Senhor, como é que eu faço? Ele podia estar ali conversando, Senhor, como é que eu faço? Conserta a sua vida primeiro, Caim, porque a oferta, ela, em primeiro lugar, ela não foi aceita por causa da tua vida. Aí ele ia aprender ali que era a vida. Deus queria a sua vida. Irmãos, o crente, ele não pode aceitar aquilo que é mal. Tem que se posicionar contra. O crente não pode aceitar, por exemplo, fulano é crente, mas ele é mentiroso. Meu Deus do céu. Meu Deus, o crente que é chamado de mentiroso, aí não é compatível mesmo. Jesus Cristo, quando chama uma parte da sociedade mentirosa, e eram o quê? Religiosos, ele chega para os fariseus e fala assim: vocês são filhos do diabo, porque ele é o pai da mentira. Porque vocês são mentirosos, vocês mentem igual o diabo. Nós somos filhos de Deus, então nós não podemos ser chamados de qualquer uma outra coisa a não ser de filhos de Deus. Mas agora, a gente às vezes ouve pessoas dizer: fulano é crente, mas fulano é tão mal. Ele é mal com a sua esposa, ele é mal com seus colegas de trabalho, ele é mal com seus vizinhos, ele é uma referência negativa. Não, irmãos, nós não podemos ser uma referência negativa, nós temos que ser uma referência positiva. Irmãos, certa vez eu fui visitar a Mariana, eu e a Cristina, eu vou falar bem, por isso que eu estou citando o nome dela, tá, irmãos? Mariana. E eu nunca tinha ido lá na casa da Mariana, ela morando com os pais. Quando eu entrei na rua, eu cheguei na rua e falei assim: meu Deus, aonde é que a Mariana mora? Aí estava passando um vizinho, eu virei e falei assim: você conhece a Mariana? Mariana, ela deu à luz a uma menininha e tal, e os pais dela são da igreja de novo. Fulano e fulano moram em tal lugar assim, são crentes, né? Eu falei: não, moram lá, pode ir lá. Mas, irmãos, foi um crente, tipo assim, crente mesmo. Era o referencial ali naquela rua. Era referencial naquela rua. Irmãos, quando eu cheguei na casa deles, eu fiz questão de dizer: parabéns, hein? O pessoal falava assim: é crente, mora lá em tal lugar. Como quem era um referencial bom. Nós temos que ser, irmãos. Nós temos um Deus que é bom, nós somos filhos de Deus. Então nós não podemos aceitar que a maldade, ela comece a entrar na nossa vida. Porque às vezes a gente começa a dar espaço às coisas ruins e de repente quando a gente vê, a gente está dominado por uma situação na nossa vida e mais tarde aquilo dali vira uma referência negativa na nossa vida. Não podemos aceitar isso na nossa vida. Você fala assim: Senhor,
eu não aceito isso para a minha vida, me ajuda. Se você está vivendo uma situação difícil, olha, irmãos, quantas vezes eu já preguei de cima desse púlpito a respeito disso. E a gente precisa se confrontar. A gente não pode deixar que essas oportunidades no qual Deus está falando, Deus não precisa chegar para você no seu ouvido e falar. Chegar no meu ouvido e falar assim: Eliezer, muda isso na sua vida. Ele não vai agir dessa forma. Que privilegiado sou eu que vou precisar de Deus falar para mim dessa forma? Ouça a palavra de Deus. Ouça o que a palavra de Deus te diz. Se você não está conseguindo o alvo, alcançar o alvo, agradar a Deus com a sua vida, porque você vai agradar a Deus não com aquilo que você colocar diante do altar. Você vai agradar a Deus com a vida que você vai colocar diante do altar. Naquele momento, Deus estava preocupado com a oferta de Abel? Não. Num dado momento, Deus chegou para o povo de Israel e falou assim: gente, eu não preciso de touros, eu não preciso de bodes, eu não preciso nem comer. Mas, gente, se eu precisar de uma oferta, todos os animais são meus, toda a terra é minha, tudo é meu. Eu não preciso de oferta, eu preciso de vocês se entregando diante de mim com uma vida correta, uma vida que agrade. Deus queria o coração, não aquilo que é a minha oferta. Eu quero dar um valor, colocar no gasofilácio, eu quero entregar o meu dízimo. Não, Deus não está ligando para nada disso. Não sei quem foi que falou na escola bíblica dominical, acho que foi o Liceu mesmo, né? Deus estava mais interessado com a vida daquele homem gadareno. Os porcos que morreram, eu não estava interessado nos porcos que iriam morrer, mas sim naquele único homem, do que 2.000 porcos. E Deus está interessado na sua vida. Nós possamos estar buscando o alvo que é agradar a Deus com a tua vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos. Eu só quero dar uma orientaçãozinha rapidinha, igreja, antes de nós começarmos a louvar a Deus. Hoje à noite nós tivemos uma melhoria aqui na nossa rua. Eu vou até pedir aos irmãos que estavam dando uma ideia ali de como estacionar. Nós não vamos ser impedidos de estacionar do outro lado também não, mas nós vamos estacionar de uma forma legal ali para que os carros tenham mais espaço. Tá? Então a gente vai aproveitar esse espaço aqui da rua que tem aqui também, como a gente sempre fez, tá? Então vai ter alguém orientando ali para que a gente possa estar estacionando direitinho. Uma outra coisa, hoje nós teremos um culto especial, que é o nosso culto de ceia. Então você venha preparado para tomar a ceia do Senhor, né? E participar desse momento de comunhão. E vamos ter também a entrega de alianças do casal Ricardo e Marta, tá? Eles estarão hoje trocando alianças aqui no nosso culto. Eles, um momento de pandemia, um momento complicado, eles queriam casar para acertar a sua situação, casaram no cartório, mas queriam trocar alianças aqui na igreja. Irmãos, se tiver alguém também comemorando aniversário de casamento e que queira fazer uma cerimônia assim na nossa igreja, gente, é muito solene, é muito bonito, né? E a gente pode aproveitar esses momentos para fazer aqui na frente da nossa igreja. Se você recebe uma conquista, você passou em algo, né? Você terminou a faculdade, pastor, eu quero celebrar aqui na nossa igreja um momento especial no culto. Gente, a gente separa esse momento para agradecer a Deus, porque é uma oferta de gratidão. Esse casal, ele está colocando diante de Deus o seu casamento e diante da igreja. Então nós vamos ter essa celebração também no culto da noite, 7 horas da noite, o início do nosso culto. Nós vamos estar louvando a Deus. Vamos ficar de pé? A casa é sua e depois o lugar secreto é o cântico. São os 2 cânticos que nós iremos entoar.
Vamos dizer para Deus, né? Sempre em nossas vidas, seja bem-vindo, Senhor. Pode entrar, que a casa é sua. E a casa é o quê? Esse lugar aqui, não, nossa vida, né? Então, nós possamos dizer para Deus, Senhor, o Senhor tem tudo, toda a autoridade é tua, a casa é toda sua. Amém. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sobre o teu vento aqui, como teu trono vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça! Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Amém. Lugar secreto.
fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Ai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolve com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolve com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Leva-me mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Deus, ajude-nos, Senhor, a alcançar o alvo que queremos atingir, Pai. Nós possamos viver uma vida que te agrada. Senhor, que nós possamos estar nesses momentos de adoração, colocando diante do Senhor a nossa oferta de louvor, adoração e gratidão. E, Senhor, de uma maneira correta, vivendo uma vida que agrada a Ti, buscando uma fé que agrada a Ti e aprendendo cada vez mais de Ti para fazer aquilo que é certo, Pai. Senhor, não deixe, Senhor, que o mal desse mundo nos atinja. Não deixe, Senhor, que os conceitos errados, Senhor, das vidas erradas, da sociedade errada, venha, Senhor, a se confundir com a Tua igreja. Para que a Tua igreja, Senhor, seja um referencial, para que a nossa vida seja um referencial. Ajuda-nos, Senhor, a conseguir isso, no nome de Jesus. Amém.